Então, no nosso vídeo número 3 do módulo 1, começamos com o ácido lipoico, poderoso antioxidante, cujas pesquisas datam lá dos anos 50, né? A sua descoberta pelo pesquisador Reed, e que foi, inclusive, incluído em livros de bioquímica que nós estudamos na faculdade, o Leninger, o Harper, né? Falavam, então, sobre o ácido lipoico, só que ficou esquecido, né? A única coisa que se verificou com ele na época é que ele teria uma participação na conversão do piruvato da glicólise, né, no acetilcoenzima A para entrar no ciclo de Krebs. Isso foi o que Reed descobriu, depois Abraham White, no seu livro Principles of Biochemistry, ele confirmou. E a coisa ficou mais ou menos assim. Ele não é considerado uma vitamina porque nós podemos fabricar um pouco de ácido lipoico a partir de ácidos graxos, principalmente de cadeia média, né? Então, nós não temos uma IDR estabelecida como as vitaminas têm, né? E o maior estudioso, que eu conheci pessoalmente, já falei com vocês, foi o bioquímico professor Lester Packer, que fez os estudos do ácido lipoico como antioxidante, mostrou que era benéfico em doenças como diabetes, né? Então, a partir daí do Packer, nós temos um médico israelense, David Ziegler, que fez mais de 10 estudos com humanos em diabetes. E o ácido lipoico provou ser a opção muito eficiente para diminuir os efeitos chamados complicações do diabetes, principalmente a questão das neuropatias e também os problemas vasculares, né, que são decorrentes do diabetes, não é isso? Então, todo esse trabalho chega até nós hoje com uma indicação de que o ácido lipoico ele é um importantíssimo nutriente. Nós também ingerimos, principalmente aí, vamos focar os verdes, né, as folhas, é onde nós temos maior quantidade, né, do ácido lipoico. E a sua suplementação cada vez mais está sendo utilizada, porque também a dieta moderna, aquela velha história, cada vez se come menos vegetais, verduras e frutas. Mas, enfim, o Lester Packer mostrou que pode ser fabricado ácido lipoico no corpo, mas que as quantidades nem sempre seriam suficientes em função da individualidade de cada um, da necessidade, digamos assim, conforme o estresse oxidativo de cada um, né? De acordo com os hábitos de vida e tudo mais que a gente já cansou de falar. Então, o ácido lipoico, na forma reduzida, que é o dihidrolipoico, ele é que é o antioxidante, porque ele vai, tipo da vitamina C, exemplo da vitamina C, só que a vitamina C aqui não é SH, é OH e OH. O ácido lipoico é SH e SH, que é a sulfidrila. Poderosa, viu? É essa sulfidrila que nós vamos encontrar na cisteína, no glutatión. Então, isso aqui é uma chave, é um código de vida, de proteção, tá? E esse ácido lipoico, quando ele é oxidado, né, que foi consumido por radicais livres, né, ele se transforma no dihidrolipoico, ele vai se transformar em lipoico, propriamente dito. E depois, esse ácido lipoico é convertido na sua forma de amida, que vocês devem se lembrar da escola. A amida é a substituição da hidroxila na carbonila pelo NH2. Né? Então, essa forma de amida é a forma em que participa desse reação lá da glicólise, né? Do piruvato em acetilcoenzima A. Foi isso que foi descoberto pelo Reed. E isso aqui não. Isso aqui foi totalmente deixado de lado, e o Lester Packer que faz toda a recuperação. E vocês vejam que importante, de novo, essa análise da interrelação dos antioxidantes, que nós já vimos um quadro no outro vídeo, nós vimos um quadro mostrando vitamina E, próprio ácido lipoico, coenzima Q10, vitamina C, aquela relação uma recuperando a outra. Então, vocês vejam aqui, tá? Nós temos o ácido lipoico, aqui, nesse ciclo. Tá? Ele é regenerado pela vitamina B3, que é o NAD+PH,
vai devolver os hidrogênios perdidos pelo diídro lipóico. E esse diídro lipóico, ele vai estar recuperando coenzima Q10, tá? Ele vai participar do ciclo de ativação da coenzima Q10 em ubiquinol, que é o mais potente antioxidante do que a própria coenzima Q10. Ele vai estar regenerando também a vitamina C, tá? Ele vai estar regenerando a vitamina C de dehidroascorbato para ascorbato. E olha que outro link importantíssimo do ácido lipóico. Ele vai estar ativando o nosso buffer, o nosso depósito de cisteína, que é a cistina, que eu falei para vocês no outro vídeo. Duas cisteínas juntos vai formar a cistina, né? E essa cistina, ela para liberar a cisteína, que é o aminoácido ativo, né? A cistina não é ativa, a cisteína que vai formar glutatião. Quem vai lá dar um toquezinho nela? Lipóico. Diídro lipóico vai lá e pumba. Cistina, se transforma um pouquinho aqui em cisteína, que eu estou precisando formar o quê? Glutatião. Então vocês perceberam que o ácido lipóico, ele vai acionar muitos mecanismos de proteção no organismo, tá? Ele está acionando indiretamente lá na ponta, ou até melhor, diretamente, que está liberando cisteína, ele está bombando o quê? Glutatião. Então, ele está aumentando a síntese do glutatião. Ele está recuperando coenzima Q10, transformando em ubiquinol, que é o mais potente redutor. Por sua vez, o ubiquinol está regenerando a vitamina E. Por sua vez, a vitamina E está regenerando o glutatião. Ou melhor dizendo, o glutatião está regenerando a vitamina E. E aqui embaixo a interligação, de novo, com vitamina C e vitamina E. Então, isso aqui é um mapa mágico mostrando para a gente o quanto o ácido lipóico é autorregenerativo. Um sistema autorregenerativo. E eu digo a vocês, sem ter medo de errar, nós temos que incluir o ácido lipóico nos nossos protocolos de suplementação. Tá? Não estou nem falando de doença, não. As pessoas, principalmente os nutricionistas, são muito buscados para melhorar a saúde, né? Os médicos são mais para intervir quando já existem problemas mais sérios, né? E eles também recorrem ao nutricionista para, com a dieta, complementar o tratamento. Tudo maravilhoso. Mas o nutricionista que tem a oportunidade de pegar mais pessoas mais saudáveis ainda, eu acho que tem um papel fundamental, porque ele vai poder estar preservando a saúde da pessoa, que ainda não está tão comprometida, né? De uma maneira geral, são os pacientes que buscam mais um nutricionista. Então, essa questão de um protocolo básico com esses antioxidantes, independente se a pessoa tem uma dieta, uma alimentação melhor ou pior, que isso vai ser verificado, obviamente, na anamnese da nutricionista, com o paciente, aquela coisa toda, nós precisamos pensar em alguns nutrientes, que são, digamos assim, primeiro pensamento nosso, independente do que a pessoa vai contar ou não. Né? Eu estou pensando em ácido lipóico, eu estou pensando em complexo C, eu estou pensando em complexo E, né? E a gente pensar muito no complexo B ativo, um pouco, que são coisas que vão melhorar a qualidade da pessoa, de metabolismo, de vida e tudo mais. Então, isso aí acho que a gente não pode esquecer, né? Aí, como eu falei a vocês, o David Ziegler, ele pega a bola, né, levantada pelo Lester Park, do ácido lipóico, ele fala, quer saber, você está falando que isso aqui é muito bom, eu vou pegar os doentes. Aí pegou os doentes, o primeiro estudo dele é de 95. Ele pegou 328 diabéticos e deu o ácido lipóico com infusão intravenosa, sorinho lá e tal. E ele já encontrou um resultado muito interessante, que foi uma melhoria dos sintomas da neuropatia diabética, tá? Sem reações adversas. Veja bem, ele começou com infusão intravenosa. Já em 99, ele já vem com o tratamento oral, obviamente, porque ele queria permitir conhecimento que as pessoas pudessem usar mais facilmente, que toda hora você ficar se internando, né, para tomar uma infusão venosa. Então, ele foi para o tratamento oral. Ácido tiótico é sinônimo, tá? Mesma coisa, que é uma nomenclatura mais antiga. Ácido tiótico é o alfa-lipóico.
Então, ele pegou também os doentes, né, com diabetes, e ele pegou e fez um estudo com via oral. Né? Aí ele utilizou 600 miligramas, 3 vezes ao dia. TID, 3 vezes ao dia, tá? Então, o que aconteceu? Houve uma melhoria muito grande, tá? Novamente, ele buscando ver a questão da neuropatia diabética e ele já chegou a esses resultados nesse segundo estudo. Já no terceiro estudo, em 2006, porque aqui ele não descreveu detalhadamente, mas houve sim reações adversas à parte gástrica, estomacal, tá? Não foram significantes, segundo ele, mas houve. Tanto que ele avançou nesse estudo e ele dividiu essa dose aqui. Porque o ácido lipóico, eu botei na boca, tá? O pó do ácido lipóico é uma pimenta fortíssima. Queima, queima, queima. Então, no estômago, isso aí, ele fez 3 de 600, 1.800. Teve efeito gástrico. Não foi grave, mas teve. Daí ele passou para os 600 miligramas em dose única. Não passou mais as 3, tá? Não passou mais as 3. Então, ele conseguiu um resultado bom, tá? Com 600 miligramas já foi considerado um resultado muito bom. E com isso ele diminuiu os efeitos colaterais, poucas coisas de náuseas e vômitos. Aí vai a minha dica para vocês, tá? 600 miligramas é uma dose ótima diária, mas você pode dividir tranquilamente em 2 de 300 ou 3 de 200. Por quê? Vai ser melhor para o estômago. Você também pode usar o recurso da cápsula entérica, que é uma cápsula gastro, ela não vai liberar no estômago, vai liberar no intestino, mas o intestino também é sensível. Então, o melhor mesmo é você pegar esses 600 miligramas, dividir pelo menos em 2 de 300, que você vai ter muito menos problema com o estômago e vai ter um resultado muito bom. Esse estudo de 2006 foi o da Austrália, The Sydney Trial. Second Trial. Aqui ficou sacramentado, tá? Depois isso aqui foi 2006, né? Aí em 2011, de novo, nosso querido Ziegler, ele vem com 460 pacientes, tratamento de 600 miligramas, uma vez ao dia. Melhoria significante com relação aos scores neurológicos de avaliação, por exemplo, de neuropatia, e também melhorou bastante a fraqueza muscular nesses pacientes, tá? Então, eu acho que não há mais dúvida, depois de tantas publicações, que a gente realmente pode considerar o ácido lipóico importantíssimo para o tratamento das complicações do diabéticos, né? Tipo 2, principalmente. E lembrando sempre que esses efeitos colaterais, que ele realmente sempre anota em todos esses estudos dele, ele não dividiu os 600, tá? Esses 600 sempre de uma vez só. Então eu digo a vocês, porque já fiz essa experiência em vários pacientes, com vários médicos, amigos, nutricionistas. Quando você reduz esses 600 para, se puder 3 de 200, fantástico, mas nem sempre, né, paciente, às vezes é difícil, quanto mais vezes ao dia, mais complicado. 2 de 300 já melhora bastante, você não tem efeito gástrico, praticamente, tá? Só se você já tiver um paciente com gastrite, aí, obviamente, o ácido lipóico é uma pimenta, né? Mas fora isso, não vai ter problema, tá? Aqui você mais um quadro de interação, um pouco repetitivo às vezes, mas para a gente guardar, né? Vitamina E com a ubiquinona, que é a coenzima Q10, a vitamina C, então todos eles estão relacionados com o ácido lipóico. Daí a importância de estarem todos juntos, né? Na mitocôndria, agora vamos falar de um complexo importantíssimo, complexo Q, que é exatamente da coenzima Q10 e o ubiquinol e tudo isso, tá? Então vocês vão ver que na cadeia respiratória mitocondrial, é isso? Você tem o complexo 1, que é o complexo da vitamina B3, que é o NAD,
tá? Esse complexo, ele vai estar reduzindo, né, ele vai estar reduzindo para liberar no complexo, vindo para o complexo 2, né, que vai ter a ação redutora da B2. Então, nós temos B3, B2, e estamos transportando os elétrons de uma forma segura, tá, até chegar ao complexo 5, que é a finalização da síntese do ATP. Daí nós vamos passar pelo complexo Q, que é o complexo 3, onde nós temos a ação do ubiquinol redutor e da citocromo oxirredutase, que aumenta a liberação de elétrons para o ATP final. Então é muito importante aqui, nessa situação aqui, a presença do complexo Q no complexo 3, bem no meio da cadeia respiratória mitocondrial, tá? Aí nós vamos para o complexo 4 da citocromo oxidase e no final a ATP sintase, que é a enzima que sintetiza, o nome já diz, a ATP sintase. Então, dessa forma, nós vamos ter uma segurança num processo que é fortemente liberador de elétrons. Tá vendo aqui, ó? Elétron. Então, isso vai ser necessário, esse controle. Nós temos também uma enzima aqui dentro da mitocôndria, que é a superoxidismutase, tá? Neutralizando esses elétrons livres do superóxido. Então, tudo é muito bem controlado. Então, a importância do complexo Q é muito grande no complexo 3 e para toda a estruturação. Daqui você veja, por exemplo, o que se fala muito hoje em dia, que é a proteína desacopladora, o CP1, que é o nome dela, proteína desacopladora número 1. Né? Então, essa proteína está sendo muito estudada porque, através dela, é promovido um escape de prótons e que vai dificultar o final da síntese do ATP. Vai haver uma perda de ATP quando esse canal é aberto. É uma proteína como se fosse um portão. Esse portão, quando se abre, há o escape, a perda de prótons e não vai conseguir formar o ATP no finalzinho aqui da cadeia respiratória mitocondrial. Então, aí, com essa perda de ATP, é obrigado, o organismo vai buscar uma fonte. A fonte que nós queremos que busque é a gordura. Então, por isso que os processos da termogênese, você sempre vai ver os estudos buscando o quê? Plantas medicinais, suplementos, a própria metformina, que facilitem isso, que consegue ajudar no processo de emagrecimento através da termogênese, tá? Então, também é uma informação importante para nós termos aqui sobre os complexos mitocondriais. Aqui você vai ter um produto que foi obtido através da coenzima Q10, que é a idebenona. Esse produto ele é semissintético, porque o homem pegou e trabalhou a cadeia lateral, né? Que é muito grande da coenzima Q10, ele reduziu. É igualzinho a coenzima Q10 até aqui, né? Daqui ele reduziu e colocou uma hidroxila aqui na ponta redutora. Então, o que acontece? Essa idebenona, ela tem a capacidade de penetrar até o fundo da cripta mitocondrial, tá? Tá esses sinaizinhos aqui, demais, né? Que vai ser mais potente para neutralizar radicais livres que estejam se acumulando em todas essas criptas, que são espaços, né, invaginações, né, onde está se dando a cadeia respiratória mitocondrial. Então, a idebenona, ela é um poderoso membro do complexo 3, né, de uma forma artificial, mas que ajuda bastante, e que ela vai atuar melhorando muito, muito a condição de estabilidade da mitocôndria. Então, hoje nós sabemos que o complexo Q, nós podemos usar a coenzima Q10, o ubiquinol, né? Esses dois se interconvertem, mas é importante a associação dos dois, né, para facilitar o metabolismo disso. O PQQ, que é a pirroloquinolina quinona, que é um elemento fundamental para aumentar a biogênese das mitocôndrias, assim como a urolitina. Hoje nós sabemos que são dois
poderosos estimuladores da biogênese mitocondrial, né? A PQQ com a urolitina, e a nossa idepenona. Isso aqui olha, isso aqui, gente, esse tipo de formulação que você pode aumentar, inclusive o biquinol aqui, sem problema nenhum. Esse tipo de formulação, que ele é antifadiga, ele melhora a resposta muscular, ele melhora a disposição na pessoa, melhora tudo, tá? Então, isso aqui realmente é fundamental. Pacientes que chegam fadigados, chegam cansados, pacientes que têm uma vida muito intensa, né? Transporte hoje é tão difícil nessa cidade para trabalhar e tudo mais, as pessoas ficam muito cansadas, né? Então, complexo Q vai ser muito útil. O complexo E, como nós temos falado com vocês, não é o alfa-tocoferol isolado, como durante anos a indústria, inclusive, colocou para nós, né? Com licença um minutinho. E não é realmente somente, não é só isso. Ele é os outros tocoferóis, o delta, o gama, o beta, e ele é a parte que foi esquecida, gente, durante décadas, os tocotrienóis. Eles são tão importantes e, em muitos casos, são mais potentes que os seus primos tocoferóis, tá? Então, a gente hoje não pensa mais em falar alfa-tocoferol, isso, aquilo. A gente pensa no complexo E, a família completa que nós vamos obter com facilidade em suplementos e alimentos e frutas, tá? Nós vamos ver isso. Então, a potência da vitamina E, né, neutralizando os radicais livres, ela é lipossolúvel, ela protege a membrana, ela tem um aspecto importantíssimo nas doenças neurodegenerativas, como as escleroses, como o próprio Alzheimer, protetor da mielina. A esclerose múltipla é uma doença de destruição da mielina. Então, é fundamental que a gente pense nesses antioxidantes lipossolúveis, porque esses tecidos da mielina são tecidos com característica lipoproteica, tá? Então, é muito importante o complexo E na questão neurológica e na questão do LDL oxidado, que a gente falou várias vezes, ainda vamos falar mais no módulo 2, que é o módulo cardiovascular, tá? Porque, volto a lembrar, esse é um módulo introdutório. Depois nós vamos ter os módulos específicos das doenças, que vai ser direcionado, tá? Então, essa vitamina E, nós temos os tocotrienóis com tocoferóis, portanto, é um engano, né, a gente pensar em alfa-tocoferol isoladamente, e nós vamos ver que esses 8 compostos são muito importantes atuando juntos, não isolados, atuando junto, tá? Então, aí nós vamos ter uma atividade muito importante na neurogênese, que é a formação de novo tecido nervoso, inclusive novos neurônios, que nós podemos fazer em pequena quantidade. Os processos, eu tenho uma aula sobre neurogênese bem legal, eu abordo em que condições a gente consegue ter um nível, né, de neurogênese, obviamente é pequeno, mas pode ser estimulado. Também como inibidores dos processos do câncer. Esse complexo é fantástico. E proteção das lipoproteínas, como o próprio LDL. Tá? Então, nós vamos ter ações muito interessantes do complexo E. Inclusive, também foi detectado uma atividade similar às vastatinas, né? Que é a ação das vastatinas, é inibição da enzima hexametilglutaril com a enzima A redutase, é que vai formar o colesterol, não é isso? Então, a estatina faz isso, mas ela é muito forte. Ela está trazendo vários problemas. Hoje em dia, os efeitos colaterais não é em curto prazo, não se verifica tomando 1, 2 meses. Com o passar dos anos, as pessoas tomando vastatina vai tendo muito problema muscular. Tá? Problema de fraqueza muscular, problema de sarcopenia no idoso, vai piorando, né? Então, nós temos mecanismos naturais bem melhores, que é, no caso, os tocotrienóis, que vão ter uma ação similar, porém mais branda, menos crítica, né? Para não ter tantos efeitos colaterais. O alfa-tocotrienol, né? Por exemplo, é muito rico na fécula de arroz, o arroz vermelho também, né? E é realmente um alimento que é totalmente preferível, né, pelos nossos irmãos dos povos orientais, né?
E vocês vejam que, coincidência ou não, eu não acredito muito em coincidência, esses povos que são da cultura muito mais do arroz do que do glúten, esses povos eles têm menos doenças inflamatórias e menos também problemas com o LDL oxidado, por causa que o arroz ele é muito rico em tocotrienol, principalmente o arroz integral e principalmente o arroz vermelho, tá? Isso são dados importantes. Esse estudo foi publicado agora, desculpa, em 2000, agora em outubro. Tá? Estamos trazendo dados muito atuais para você. Tá? Aqui nós temos um estudo também recente, de 2020, os efeitos benéficos da família dos tocotrienóis. Então, eles vão ser benéficos nas doenças cardiovasculares, né? O que eles chamam de doenças não transmissíveis, não comunicáveis. Doença cardiovascular, músculo-esquelética, parte neurológica, doença metabólica, a própria síndrome metabólica, todos esses distúrbios que são favorecidos, né? Melhorados com a família do complexo E, né? Inclusive também na osteoporose agora está tendo muitos estudos com tocotrienóis, que eu vou mostrar a vocês depois. Vamos ter o módulo da osteoporose, hein? Então fiquem conosco que nós vamos atingir todos esses módulos. Então essa família da vitamina E vai ter todos esses efeitos altamente positivos, né? Aqui você veja, por exemplo, os tocotrienóis, que inibem a proliferação cancerígena, estudos aqui recentes também, 2018, as vias de atuação, né, os mecanismos estão sendo identificados, né? Então passa pelo fator NF-kappa-beta, pela proteína STAT3 e pelo AKT, que é proliferativo junto com o mTOR, né? Então são vias proliferativas que a vitamina E, através do complexo E, né, que ela vai poder estar melhorando, né? Inclusive vai sensibilizar de uma forma mais eficiente as células cancerígenas, mesmo com os tratamentos clássicos que são necessários no câncer, né, quando não se brinca com câncer, né, que são os quimioterápicos. Então, não só ajuda a diminuir a proliferação, como aumenta a sensibilidade das células doentes perante os seus quimioterápicos, né? Aqui você veja, por exemplo, os tocotrienóis melhorando a resposta que ele fala vida ou morte das células, né? Então a célula ela já está com o DNA alterado, sinais são enviados para que essa célula se autodestrua. Nós temos mecanismos muito sofisticados de autodestruição celular e a vitamina E, através dos seus complexos, né, com os tocotrienóis, eles melhoram bastante essa resposta, né? Porque vai favorecer a indução desses mecanismos que vão sinalizar para a célula ser destruída, se autodestruir, né? Então isso é muito importante também. Aqui você veja, por exemplo, os tocotrienóis, né? Eles vão estar atuando, né, aqui nesses complexos, que é o BCL2 e o BAX, né? O BAX é apoptótico, ou seja, o BAX ele diz à célula, é um alerta, destrua-se que você está com problema. Isso é que o BAX faz. O BSL2 não, ele diz assim, calma, peraí, deixa eu ver, que destruir uma célula é uma coisa muito séria. Então, as caspases mesmo, que são essas enzimas, elas têm vários estágios, né? Então não é tão simples. Então o BAX, após as leituras celulares seguidas, né, é concluído que não, tem que autodestruir, porque já está com o DNA alterado, então não tem como recuperar mais. Porque nós temos os processos de reparação do DNA o tempo inteiro. Vamos falar disso depois. Então, antes de mandar a célula se destruir, esses sistemas bioquímicos, eles testam a célula em várias situações para ver se os mecanismos de reparação conseguiram reparar aquela eventual falha do DNA. Tá? Então, depois que conclui que não conseguiu, aí manda destruir. O que acontece com o BAX, principalmente quando ele atua as caspases também? Acionado mecanismo para destruição da membrana dupla mitocondrial. Que isso aqui vai fazer o quê? Vai vazar o conteúdo da mitocôndria, que é um ácido poderoso. Vai vazar dentro da célula, vai matar a célula em segundos. Tá? Então, são mecanismos de autodefesa que nós temos para conter células defeituosas. Nós fazemos isso toda hora, todo dia.
Por isso que nós temos pouco câncer. Ah, você vai falar assim, não, mas está tendo tanto câncer no mundo. Está tendo muito câncer, em termos absolutos, mas está tendo pouco câncer em função daquelas pessoas que não têm câncer. Ou melhor dizendo, as células cancerígenas, elas acontecem numa incidência muito menor do que as células saudáveis, graças ao sistema de reparação do DNA e ao sistema de morte programada em que a célula é obrigada a se destruir, para não passar aquele DNA defeituoso a outra célula, certo? Então, todos esses mecanismos, o tocotrienóis, ele atua. O tocotrienóis, ele facilita o desacoplamento do BAX, que manda destruir a célula, do BSL2, que manda não destruir a célula ainda, liberando o BAX desse complexo inativo, que acontece? Destruir a célula. Célula cancerígena, tem que morrer. Lógico que tem que morrer. Então, além disso, o tocotrienol, ele também vai estimular no próprio DNA a fabricação da proteína BAX. Então, ele não só libera a proteína BAX, como estimula novas BAX, para que seja usada quando necessário. Não é destruir uma célula boa, isso ela não vai fazer, tá? Então, nós temos esses mecanismos, nós temos mais mecanismos das caspases, né, que o tocotrienol também vai ativar. Todos esses mecanismos, o mais recente descoberto, esse IAP, né, que é de uma proteína anti-apoptótica, né? Então, o tocotrienol vai inibir essa proteína anti-apoptótica, porque o que ela vai fazer é bloquear a destruição. Ela não quer que a célula seja destruída, mas a célula precisa ser destruída. E aqui na passagem das caspases, que é uma cascata, né, de 9 enzimas, né, ele tenta bloquear, mas o tocotrienol, ele fala, não senhor, deixa passar adiante para destruir essa célula doente. Então veja a importância dessas vitaminas esquecidas do complexo E, que ficaram abandonadas, os tocotrienóis, até 20, 30 anos atrás. Hoje não. Hoje você abre o PubMed, os sites de pesquisa, você coloca tocotrienols, sem I, né? Tocotrienols, você vai ficar maravilhado, tá? Muita pesquisa mesmo. Os tocotrienóis também são agentes cardioprotetores. Já falamos isso porque ele vai evitar a oxidação do LDL. Ele tem esse efeito, mecanismo 1, que é vastatina-like, que vai ser um controle da enzima hexametilglutaril com a enzima A redutase, que exatamente vai permitir a formação do esqueleto que vai gerar o colesterol. Então, a vastatina atua aqui para diminuir a síntese de colesterol, o tocotrienol também vai atuar aqui, só que ele vai atuar menos agressivamente, porque o das vastatinas está tendo muito efeito colateral, porque a vastatina bloqueia muito violentamente, nós precisamos de colesterol, gente. Colesterol vai formar hormônio sexual, vai formar corticoide, vai formar vitamina D. Então, essa coisa de campanha anticolesterol está errado, tá? É muito mais sério baixo colesterol, em que a pessoa perde estímulo sexual, a pessoa fica inflamada, porque não tem corticoide natural, a pessoa tem uma série de problemas, tá? Com vitamina D e tudo mais. Então, é preciso ficar atento a isso. Então, nós temos esse mecanismo, que é o mecanismo statina-like, e temos o mecanismo também secundário, que vai ajudar a regular o colesterol, que é a transformação do farnesil em farnesol, e com isso não forma colesterol. Mas isso é também sutil, porque não é uma coisa forte como as estatinas, tá? Então é importante isso aí. Fontes do complexo E. Açaí, top. Só que você vai ver que tem alguns que ele não tem, dos tocoferóis. Eu fiz esse quadrinho aqui para a gente montar, né? Então, você vai e completa com a levedura de arroz, tá? Aí você ainda tem um buraquinho, né? Aí você junta com germe de trigo. Olha que maravilha. Então, você vai completando todos esses quadrinhos, né? Açaí, levedura de arroz, germe de trigo e cevada. A cevada verde, tá, gente? Que é a mais... que tem mais. A cevada torrada, que se usa até para fazer tipo de uma bebida, né? Como fosse um café, mas não é, né? A torrefação diminui bastante. Então, você tem que procurar usar a cevada verde. Então, você combinando todos esses produtos,
né? O açaí você pode usar em extrato, pode usar ele in natura, né? A levedura de arroz, o germe de trigo, existem as cápsulazinhas molinhas, né? Com o líquidozinho, o óleo do germe de trigo, maravilhoso. Então você pode associar e montar o seu complexo E. Daí você vem com, por exemplo, o extrato seco do açaí. O nome científico do açaí é Euterpe oleracea, né? Se quiser prescrever, eu falo isso, gente, porque a gente está trabalhando com profissionais de saúde e nós todos sabemos a dificuldade que é, às vezes, né? Da pessoa, você estimular. Então, açaí, tudo não. Euterpe oleracea. Então, tem forma de você prescrever que também ajuda a pessoa a poder também se estimular mais. Essa faz parte, né? Psicológico. Então você monta com a levedura de arroz, aí você vem com o óleo de germe de trigo, não é isso? Então você tem uma combinação assim muito bacana, né? Daí você também tem o complexo E, né? Montado com um mix de tocoferóis do Active, laboratório lá de Santa Catarina, um importador, melhor dizendo, né? Que tem fantástico todos esses tocoferóis nesse mix, que ele vai suprimir, inclusive, a falta da cevada aqui, né? Então, o complexo E, você prescrevendo para a avena, ele vai ter o mix de tocoferóis com tocotrenóis. Você vai encher todos esses quadrinhos e não vai precisar se preocupar. Então, você administra, é muito eficiente, tá? Nós temos também questão de segurança com a vitamina E. Então, as dosagens de segurança até 1.000 miligramas por dia, você não vai atingir nenhum efeito colateral, né? E você agora, comigo, você vai entrar nesse estudo maravilhoso das enzimas antioxidantes. Que isso aqui é muito importante para a gente, porque é o time que joga unido para ganhar esse jogo da oxirredução. E esse jogo, ele precisa ser controlado, né? Porque nós sabemos os efeitos do estresse oxidativo. Então, esse estresse oxidativo, ele vai nos trazer uma série de problemas de saúde. Então, nós temos no GOL, eu botei de brincadeira, mas eu botei, a glutatião peroxidase, porque ali não pode passar, dela não pode passar. Então, ela tem um back que protege ela, que é a glutatião redutase, que fica sempre regenerando ela. Nós temos a catalase, vai atuar importante na água oxigenada específica, né? Aí nós temos as tiorredoxinas, que vão estar protegendo a família das peroxidoxinas, que neutralizam o dia a dia do nosso radical livre, né? Porque a glutatião peroxidase é a faxina de 15 dias, essa aqui é toda hora, está no meio de campo o tempo inteiro. Muito importante, a família das peroxidoxinas para controle do radical livre. A paroxonase, que vai jogar ali pela ponta, mas ajuda muito, que ela está dentro do HDL, como um agente antioxidante. Paroxonase é uma enzima poderosa. Então, o HDL é um delivery de paroxonase para, inclusive, proteger o LDL. Tá? Hemooxigenase também está atuando no HDL, né? E lá na frente, o time de ataque, que é o primeiro contato, que é a superoxidimutase. Ela é o primeiro contato do radical livre. É ali que começa tudo e ela tem que agir. Porque se ela não agir bem aqui na frente, a família superoxidimutase vai estourar lá atrás. Inclusive, já foi feito estudos mostrando, né, que alterações tanto para mais como para menos na superoxidimutase é catastrófico para o organismo. Essa enzima tem que funcionar igual um relógio. Você quer ver um exemplo? Eles descobriram que na síndrome de Down, que o bebê nasce com aquele problema da trissomia, né, é causado por uma anomalia no gene, né, da mãe, que vai levar o bebê, anomalia que eu digo assim, é um óvulo já idoso, né, porque a mulher, os óvulos são para toda a vida, né, então por isso que aumenta muito o risco de síndrome de Down a partir dos 44 anos, né, mas enfim, essa criança, quando ela fica com a trissomia do cromossomo 21, o que acontece nela? Explode sódio, explode muita sódio. Então, o que significa muita sódio? Significa muita água oxigenada. E que vai significar muita hidroxila. E não dá conta aqui atrás do time de jogar. E isso, essa criança vai vindo, né, no ventre ainda, materno, vai sofrendo a ação intensa da hidroxila, que foi explodida, né, por tanto sódio,
e que com isso vai afetar certas áreas do cérebro. Tá? Então, olha a importância dessas enzimas antioxidantes. Aqui nós temos, então, no sistema redox primário, nós temos a sódia, a catalase, glutatião peroxidase, peroxidoxina, glutatião redutase, tioredoxinas e tioredoxinas redutase. Então, todo esse time ele vai jogar para preservar principalmente glutatião e catalase, tá? E a sódio que vai estar desarmando a primeira bombinha, que é o superóxido, levando a água oxigenada. Então, essa é a enzima mais abundante do corpo, né? Nós precisamos muito dela. Nós temos alguns elementos minerais que são fundamentais para a ação da sódio, que na maior parte das vezes é com zinco, por isso a importância da suplementação de zinco. Nós não podemos brincar com o elemento zinco na dieta, às vezes ele está deficitário, tá? E ele vai ser muito importante na imunologia e vai ser muito importante também no controle do estresse oxidativo através da sódio, que ela também tem o cobre junto com o zinco, né? E temos a sódio 2, que é com o manganês, que é específica da mitocôndria. Tudo isso trabalhando para a gente desarmar o superóxido, né? E aí nós vamos ter água oxigenada, que vai ser objeto do trabalho da glutatião peroxidase. Então, essa glutatião peroxidase, nós temos antes dela o gene controlador da sódio, que vai estar estimulando a síntese da sódio, né? Produção é uma proteína sódio. Então, essa proteína ela está codificada no DNA ali no cromossomo 21, aonde, por exemplo, a trissomia, ou seja, em vez de um par, síndrome de Down são 3, dá ruim, desculpa falar, a gíria dá ruim, porque vai explodir a superoxidimutase, muita água oxigenada vai destruir parte do cérebro da criança, tá? Então, isso é muito importante, a gente saber que alterações na sódio, elas normalmente geram problemas muito graves na pessoa e problemas insolúveis, né? Que não tem como reverter, né? Então, esses tipos de sódio, nós precisamos sempre pensar, né? A questão mineral, né? A ingestão, por exemplo, desses elementos minerais está muito ligada às verduras, né? Aos legumes, né? Então, o manganês é muito importante, o cobre e o zinco são muito importantes, né? E o zinco é o ponto mais vulnerável dessa história, né? Então, a suplementação com zinco nós devemos sempre estar pensando, principalmente considerando a dieta da pessoa, que o zinco está muito ligado também a frutos do mar, não é isso? Então, não é tão rico assim na parte vegetal. Então, precisamos pensar bastante. Cobre já é mais tranquilo também, todas as carnes têm cobre, né? E, enfim, nos vegetais, né? O solo é rico em cobre, né? Em muitos casos, né? E também o manganês, né? Então, nós podemos sempre estar atentos a esses minerais com uma importância maior do zinco, né? Essas alterações da sódio são graves, como nós já vimos aqui, né? Esclerose lateral amiotrófica, síndrome de Down, degenerações cardiovasculares, pulmonares, envelhecimento precoce. Então, vocês vejam como é importante. Essa estrutura da sódio, a sua descoberta foi considerada uma das maiores descobertas da medicina e da saúde. Porém, nunca ganhou um prêmio Nobel, os caras que descobriram. Então, é interessante certas coisas, né? Então, tem até um livro do Nick Lane, né? Oxygen, the molecule that made the world, né? Então, a molécula que criou o mundo, né? O oxigênio. E o que controla essa molécula é a sódio. E praticamente passou batida da medicina 3, 4 décadas. Então, ele explica o porquê não ganhou o prêmio Nobel aqueles descobridores da sódio. Porque não foi um só. E foi um trabalho em sequência e foi meio tumultuado. Então, acabou que tem vários pais dessa criança, né? E não se conseguiu chegar, pelo menos eles lá no Instituto Nobel, não chegaram à conclusão de qual seria realmente aquele que... Mas eu acho que a descoberta, pelo menos, deveria ser alvo de uma premiação, né? Aqui vocês vejam, por exemplo, o glisodin, que é um complexo da sódio extraída do melão de Cantaloupe, né? Melão de São Caetano, também chamam, né? Então, você tem a sódio para uso em suplementos. Muito importante, porque está protegido da passagem gástrica, né?
pela gliadina. Então, é pequena dose, assim, só um celíaco mesmo, mas assim, de uma maneira geral, não vai ser problema de glúten de nada. É muito pouquinho, né? Para que forma um filme e protege. Então, você, ao administrar o Glisodin, você está dando o complexo da sorte. Então, tudo isso aqui você vai melhorar, tá? Então, é muito importante, que é a única opção que nós temos de suplementar a enzima sódio através desse extrato vegetal. A catalase, nós não temos disponibilidade para a suplementação. Ela é muito importante, ela é específica da água oxigenada e ela se esgota rapidamente. Ou seja, entrou estresse oxidativo, a primeira a acabar é ela. E vai sobrar realmente esse estresse oxidativo, né, pela exaustão da catalase, que nós vimos, inclusive, que é um dos mecanismos de ação para a gente utilizar a vitamina C em alta dosagem no câncer, que tem estudos, já mostrei anteriormente, né? Então, isso aí é muito importante a gente estar acompanhando, porque, na verdade, a catalase ela vai remeter o problema do superóxido, esse problema, ela vai remeter mesmo para a glutatião peroxidase. Essa família que utiliza o selênio como cofator. Vejam bem, antes da descoberta da família das enzimas glutatião peroxidase, nós sabíamos que o selênio fazia parte do corpo. Já achava que era um elemento semimetal, né, um mineral, inclusive intensamente utilizado desde que se iniciou o mundo da eletrônica, né? Com licença um minutinho. Todos os chips, essa parte eletrônica, tudo, o selênio é muito importante, né, porque ele é um semicondutor. Então, ele modula a carga elétrica de baixíssima voltagem nesses chips, né? Então, realmente, a partir do conhecimento dessas enzimas, nós soubemos que temos esse mineral. Sem ele, nós não vamos ter realmente uma ação boa da glutatião peroxidase. O selênio é um elemento no solo bastante irregular. Nós temos regiões do planeta que tem bastante selênio, como o oeste europeu, mas nós temos regiões como a América do Sul que é muito pobre em selênio, né? Então, a gente sempre fala, castanha do Pará. Eu vejo muitas aulas, gosto muito dessa parte nutricional. Mas a castanha do Pará vai ter selênio. Vai ter selênio se o solo tiver selênio. Então, as fontes vegetais, os alimentos, eles são reflexo do solo. Quando você utiliza um suplemento, você tem uma garantia que você está utilizando o mineral, né? Então, é sempre importante nós pensarmos nisso. O gene controlador já foi identificado, né, da família da glutatião peroxidase, que é o cromossoma 3, o segmento 3p21.31. Então, já localizaram até onde o DNA produz essa importante família de enzimas, como eu disse a vocês. Um item de longevidade humana. Obviamente que muitos estudos estão sendo feitos atualmente, já não de hoje, há algum tempo, fechados, muitas vezes a 7 chaves, sobre engenharia genética, né? Desde que fizeram a clonagem daquela ovelhinha, né? Que a coisa meio que ficou escondida, porque houve muito contestação ética, esse negócio. Mas não parou. A gente não está mais sabendo, mas não parou. Então, quando está estudando profundamente essas equipes aí de cientistas sobre engenharia genética, longevidade, com certeza eles estão aqui nesse 3p21.31. Eles estão estudando isso aqui. Como aumentar a produção dessas enzimas nesse lugar. Porque aqui você vai ter uma enzima que é da longevidade humana, uma das enzimas da longevidade humana, né? Só que a família da glutatião peroxidase, ela não trabalha sozinha. Ela depende do substrato. O substrato é a matéria-prima, que é o glutatione. Tá? Esse glutatione vai ser o companheiro inseparável em todas as enzimas da família glutatião peroxidase. E olha que são várias, né? No pulmão tem um tipo, no cérebro tem 2 tipos, tem nos rins, tem no fígado, tem no testículo, que vê que chegou ao nível de especialização de gênero. Existe uma glutatião peroxidase que atua no testículo, então é muito especializada, né? Então todas elas vão precisar do glutatião. E podemos dizer que a enzima, a família glutatione peroxidase, como está escrito aqui, como eu escrevi aqui, fiel da balança na homeostase redox, né? Então, a partir do superóxido, a história toda da sódio, peróxido de hidrogênio, a água oxigenada, né? Então, sobra tudo para ser resolvido por essa e pela auxiliar, né? Que nós vamos ver daqui a pouco, é a peroxidoxina, que precisa ser falada,
que ela não é menos importante que a glutationa peroxidase, né? Mas ela ficou um bom tempo mais escondida, né? Então vamos pensar nessa família, vamos pensar em aumentar a glutationa, porque senão a enzima não vai ter ação. Como é que ela vai funcionar se ela não tem a matéria-prima? Então precisamos alilcisteína, N-acetilcisteína, sempre precisamos pensar nisso. Dosagens iniciais, 150, 200, 250 miligramas. Gente, é muito importante. A alilcisteína e N-acetilcisteína, né? Pensar também no selênio, não é isso? Tantos estudos mostrando que o solo brasileiro é pobre em selênio. Se fosse rico, nós seríamos até mais ricos, porque o selênio é hoje tipo mineral que vale ouro mesmo, né? Que ele é usado em toda a indústria de celular, computador, é selênio demais. Então, realmente, isso foi pesquisado no Brasil. Não temos realmente. Até agora não se descobriram, né? Jazidas ou importantes de selênio. Então, é importante o nutricionista, o médico, pensar em suplementar selênio. A forma mais eficiente que nós podemos utilizar é o selênio metionina, né? Que vai facilitar a incorporação do selênio nas proteínas, é no sítio da cisteína, então a metionina se transforma em cisteína. Então, o selênio metionina ele é muito importante. Nós trabalhamos, aqui está mostrando para a gente nesse quadro, né, a movimentação, né, do glutatión sob o efeito da ação da enzima, né? Então, ela vai doando, o glutatión vai doando prótons, vai reduzindo depois que a enzima foi oxidada, né? E com isso nós temos um ciclo de reutilização constante quando entra também a glutatión redutase, né? Aqui nós temos, por exemplo, estudos que mostram a capacidade das enzimas da família glutatión peroxidase em proteger, né? Com o sistema cardiovascular, o endotélio, né? Por isso, talvez, que elas são chamadas de enzimas da longevidade, porque elas protegem contra duas causas de morte humana, que são as duas primeiras, cardiovascular e câncer. Então fica fácil entender o porquê que essa família ela é chamada enzima da longevidade. Quem tem mais glutatión peroxidase vai viver mais porque vai ter menos câncer e menos doença cardiovascular. Tá? Isso é muito importante a gente estudar. O que nós poderíamos pensar, né, em melhorar a função das enzimas, já que nós ainda não estamos com tanto acesso à engenharia genética para mexer no genzinho ali da glutatión peroxidase. Então, nós vamos dar a ela melhores matérias-primas possíveis. Nós vamos dar a glutamina, podemos dar um pouco, né? Não é tão obrigatório, mas podemos dar a glutamina. N-acetilcisteína temos que dar, ou alilcisteína. Alil é mais potente. O N-acetil é bom? Bom, mas o alil é mais potente, tá? Alilcisteína do alho negro, alho envelhecido, né? O L-glicina não é tão importante, mas podemos dar. E o selênio, na forma de selênio metionina. Né? Então, nós podemos juntar, essas doses são sugestões, né? Podem ser moduladas por vocês, mas nessa faixa aqui, é uma faixa também muito boa, né? E utilizarmos a vitamina D, que a vitamina D é muito importante lá, porque a vitamina D, nós sabemos que ela é muito mais do que uma vitamina. Ela é um hormônio, né? E ela regula muitos genes. Já estou falando aí em números, né? Esses números eu acho interessantíssimos. Os cientistas falaram 200 enzimas dependentes da vitamina D, agora são 400. Não sei quantos genes são dependentes da vitamina D. Fato é que é muito importante e já foi comprovado que a vitamina D ela atua exatamente naquele sítiozinho, voltar aqui exatamente. Ela atua na estimulação lá do nível cromossomal para aumentar a nossa glutatión peroxidase. Então vamos pensar na vitamina D. Nessa vitamina D que aumenta a glutatión peroxidase. É um artigo aqui de 2020, de uma revista muito importante, lá da Suíça, né, que é o antioxidante da Basileia. Então, você veja que eles fizeram um estudo com humanos e administraram a vitamina D em doses uma vez por semana, daquela dose de 50 mil uma vez por semana, e depois eles fizeram uma manutenção com 1000 unidades, não é isso? Mediram a vitamina D das pessoas e eles viram que realmente a suplementação com vitamina D aumentou os níveis de glutatión. Tudo de bom, né, minha gente? Vitamina D, tudo de bom. Meu Deus do céu, quanto mais a gente estuda a vitamina D, mais a gente fica maravilhado com ela, né? Então, como é que nós vamos perder a oportunidade de melhorar a família de enzimas mais importante para a longevidade humana?
né? Como é que nós vamos perder essa oportunidade que é suplementarmos a vitamina D, que é muito problemática hoje no ser humano, né? Nós vamos ver isso depois. Por que os déficits de vitamina D assustam nos países que fazem pesquisa antropométrica com populações, coisa real. Questionários muito bem aplicados e tabulados estatisticamente, déficit de vitamina D. É bem amplo, tá? E em vários níveis. Grave, médio e leve. Eu não queria ter nenhum dos três. Eu não quero ter déficit leve nem moderado, principalmente o grave, tá? Então, aqui agora um pouquinho uma família esquecida. Peroxidoxina, maravilhosas, porque trabalham no dia a dia. São as enzimas que limpam a célula diariamente. É o trabalho diário, né? Glutatião peroxidase é mais poderosa, ela vem com uma faxina mais séria, quando essas aqui não estão dando conta, tá? Então, essa família tem vários subtipos já, que estão localizados, ó, em áreas da célula, citossol, mitocôndria, retículo endoplasmático, onde tem muito radical livre, só tem, né, para degradar substâncias tóxicas que a gente ingere, respira, enfim, né, que entram no nosso organismo, né? Então, olha que coisa importante, né? Inclusive aqui, ó, nos peroxissomos, hein? Olha que interessante. Não tem glutatião peroxidase no peroxissomo. Você lembra que a gente falou isso ainda há pouco? Por isso, peroxissomo é muito complicado, né? Com excesso de gordura, né? Porque o peroxissomo ele vai metabolizar o excesso da gordura da célula. Não deu conta de entrar na mitocôndria, ele vacula através de ésteres, de ácidos biliares, né? E joga para dentro do peroxissomo. Tipo assim, se vira nos 30 aí, com essa gordura toda que a gente está comendo, né? Então, produz muito lipoperóxido ali dentro, que são cancerígenos, isoprostanos, sulfuranos, são exemplos. E só não é pior porque nós temos dentro do peroxissomo esse tipo de peroxirredoxina, tipo 5, específico do peroxissomo. Senão seria muito pior. Tá? Então, a gente está falando de câncer, poxa, assusta, seria muito pior. Sem esse trabalho incansável, né? Então, esse ciclo também de atividade, né, da peroxirredoxina, também dependendo do glutatião, sempre ele. Eu falo 5 palavras e falo glutatião. A importância de nós estarmos sempre modulando positivamente, né, o glutatião, inclusive na atividade regenerativa da peroxirredoxina, né? Nós vamos estar precisando bastante de estar retornando, reduzindo as peroxirredoxina para que elas fiquem ativadas, né? Aqui você veja na peroxidação lipídica os compostos tóxicos. Meu Deus do céu. Malonildialdeído, mostrei logo no início. É aquele que nós medimos na urina. É um dos primeiros testes, né? Para nós verificarmos os níveis de radicais livres no organismo. É o malonildialdeído, o 4-hidroxinonenal, o 4-oxinonenal, a acroleína. Tudo isso aqui é cancerígeno, tá, meu gente? Então, o que vem da gordura do peroxissomo não é a gordura da mitocôndria, não, que ela é quebrada direitinho, já falei isso no outro vídeo. Não produz radical livre na beta-oxidação. Porém, no peroxissomo, nada disso funciona em equilíbrio. É cacetada pesada dessas enzimas lá do peroxissomo, que são as chamadas mixed oxidases. Não tem feedback, elas pegam essa gordura toda, saem quebrando em tudo quanto é lugar, e aí formam esses compostos tóxicos, tá? E que o organismo vai ter que lidar com isso, porque é tudo cancerígeno, né? Está ligado também à neurodegeneração, problemas vasculares, aqui o câncer, ó. O P53, que é a proteína anticâncer do nosso corpo, que nós produzimos, né? Vai ter que se desdobrar em 1000, porque é muito produto cancerígeno para ele neutralizar, né? Então, a parte, de novo aqui, a acroleína também no Alzheimer, isquemia cerebral. Então, nós temos o poderoso quemferol, das alcaparras, ó, que nós podemos prescrever hoje, porque tem o quemferol purificado para cápsulas, né? Então, você pode usar. Ele é um antioxidante poderosíssimo, flavonoide, e ele vai bloquear bastante formação
de hidroxinonenal, por exemplo, gerando isquemia e AVC. Né? Então, o quemferol, ele é um flavonoide que nós não podemos abrir mão dele. Doenças relacionadas com lipoperóxidos. Meu Deus do céu. Esse artigo, um artigo do grupo do professor Antônio Ayala, né? Lá da Espanha, olha que coisa séria. Foi publicado em 2014, esse artigo é um marco, tá? Porque ele desmembrou, destrinchou todo o fenômeno da lipoperoxidação. Então não brinca com gordura, coma pouca gordura, oriente pouca gordura. Nós precisamos de gordura sim, pouca, porque nós temos o problema da mitocôndria não dar vazão a essa fast food maluca que estão se entupindo de gordura aí. Então você veja, Alzheimer, esses tipos aqui de peróxido do lipídio, né? Câncer, doença cardiovascular, diabetes, doença hepática, Parkinson. Tá pouco para você? Eu digo, pelo amor de Deus, cuidado com gordura. Essa peroxidação da gordura que vai gerar essas estruturas aqui, ó, deturpadas da gordura. A gordura poliinsaturada é um perigo, óleo disso, óleo daquilo, veja, a girassol, só. O menos perigoso é o azeite, porque ele é monoinsaturado. Só tem uma dupla. Esses que tem várias duplas, é um festival. Radical Livre adora a dupla ligação, ele é vulnerável. É ali que ele, ó, pá, quebra. Sai quebrando, introduzindo o que? Oxigênio. Superóxido aqui, ó. Já ferrou tudo. Porque aqui, essa estrutura já é uma estrutura que vai gerar esses depósitos. E daqui só para pior, tá? Porque daqui ele consegue formar isso aqui, que é pior ainda. O epóxido triangular dos lipídios, aonde tinha dupla ligação. É aqui que o radical livre vai atuar. Fuja do óleo poliinsaturado. Se você tiver que comer uma fritura, melhor ainda que fosse no monoinsaturado, que é o azeite, ou no saturado, que é a gordura de coco. Né? Ainda é muito menos perigoso. Porque a gordura saturada, ela é fechadinha aqui, ela não tem essas duplas. Ela é muito mais resistente ao calor da fritura, que favorece essas reações todas, o calor favorece da fritura. Né? Por isso que reaproveitar óleo de fritura é loucura total. A gente come na rua, a gente sabe que as pessoas, restaurantes reaproveitam, cara. Eu não gosto nem de olhar. Eu prefiro, nem pensar a quantidade de gordura com isso aqui, ó, que eu já comi. Ó. Isso aqui se forma com o calor. O calor. Aqui, ó. Vai formar bastante, né? Então, aqui, lembrando aqui, então, essa peroxidação dos lipídicos, por exemplo, com relação ao ácido araquidônico da membrana celular. Se nós temos, por isso, vocês viram aquela fotografia da vitamina C fixada os cristais na membrana celular, que eu passei no primeiro vídeo? Por favor, voltem lá. Então, a vitamina C é o nosso grande guardião. Por quê? Ali na membrana celular, embora a gente pense assim, a vitamina C ela não atua na membrana, mas ela atua na membrana nos poros aquosos. Mas nós também temos o palmitato de ascorbila e o piriduê C. São duas formas de vitamina C que elas são anfóteras, tá? Independente disso, minha gente, o que acontece? A membrana celular é riquíssima em ácido araquidônico. Riquíssima. Esse ácido araquidônico é maravilhoso, ele é constituinte, ele faz parte, né, desse processo da membrana, mas ele é terrivelmente vulnerável à oxidação. E aí, quando nós temos muito estresse oxidativo radicais livres, e nós não temos aquelas vitaminazinhas C todas que eu mostrei naquela microfotografia, os cristais lindos fixos assim na membrana, né? Como árvores, né? Então, quando nós não temos muito daquilo, nós vamos ter muito disso aqui, ó. Que vocês estão vendo aqui no slide, que é o ácido araquidônico sendo degradado, formando os cicloperóxidos ou os hidroxiperóxidos, que isso tudo é tóxico para a célula, é tóxico para o endotélio vascular, vai gerar inflamação no endotélio, vai gerar início de placa ateromatosa, porque começa com inflamação, tá? Vai promover infiltração de células da parede arterial, da parte do músculo liso da artéria, vai entrar pela íntima na tentativa de consertar o que já está pior, vai agregar plaquetas, meu Deus do céu, que nós estamos vendo um mapa da doença obstrutiva, do infarto e das doenças derrame, tudo que obstrui vaso. Então, tudo isso aqui, ó,
que está em vermelho, promove vasoconstrição, né, dessa degradação errada, oxidativa do ácido araquidônico, né, da membrana celular, da pessoa que tem pouca vitamina C, pouco complexo E, pessoa que está péssima em níveis de antioxidante. Ela vai fazer muito isso aqui. Ela vai formar leucotrieno vai aumentar a permeabilidade vascular, meu Deus do céu, inflamação a balde, tromboxana 2 vai agregar plaqueta demais, trombo, entupindo tudo. Prostraciclina 2 seria a boazinha da história, não dá conta, porque é muita coisa braba em cima dela. E aí nós vemos também com a PGF2-alfa, tudo isso formando vasoconstrição e só 2 para defender. Né? 1, 2, 3, 4 a 2, vai perder o jogo. Tá? Então, é muito importante nós pensarmos na gordura como um elemento da nutrição que nós temos que controlar, não é só por causa de estética, é por causa do câncer, gente. A maior parte de câncer vem de dentro, não vem de fora. A gente achava o contrário. Quando eu era bem jovem, em 1980, trabalhava com pesquisa do câncer lá no Ministério da Saúde, Instituto Oswaldo Cruz, e a gente pensava muito no câncer de fora. Ah, é poluente, é poluição, é o chumbo da gasolina, é não sei o quê. Também é, mas dentro daqui da gente. Quanto mais eu tiver gordo, mais abdômen de gordura, eu estou fazendo câncer. Eu estou me defendendo ao mesmo tempo. Né? Se eu não tenho a doença, graças a Deus eu estou conseguindo dar conta, mas até quando vai dar conta, né? Então isso tudo aqui é formado a partir da gordura e do radical livre. A gordura em contato com o radical livre, ela não produz nada de bom, nada. Vai produzir endoperóxido, que é carcinogênico, isso aqui se liga ao DNA, ó. Isso aqui é a estrutura da aflatoxina. Quem já ouviu falar de aflatoxina do amendoim? Ah, um potente cancerígeno que um fungo produz. Sim, o amendoim é maravilhoso, mas estocado aí em lugares úmidos, sujos, imundos, né? Que a gente não sabe, né? Como é que isso está estocado aí, né? Até ir para o supermercado, depois de comprar, né? Então, a aflatoxina foi detectada no amendoim, que é conservado em locais ruins, locais úmidos que vaza a água do telhado do depósito. Então, a aflatoxina produzida pelo fungo, ela é fortemente carcinogênica, porque ela tem isso aqui, ó, que é uma deturpação da gordura, no caso, a gordura do amendoim, que tem o óleo de amendoim, tem muita gordura. Né? Então, a questão toda é nós nos protegermos disso aí, principalmente evitando o aumento, né, dessas fontes de câncer, que são os isoprostanos, isofuranos e endoperóxidos, que vêm da gordura poliinsaturada. Eu não consigo entender como a gente ainda não se livrou disso. Porque quando eu era criança, minha mãe usava gordura de coco, aí chegou o médico e falou, não, descobriram nos Estados Unidos que a gordura saturada, ela é terrível, só faz mal. A senhora vai usar o óleo de soja, o óleo de milho. Meu Deus do céu, a gente viu que isso não foi bom. Isso não foi bom. A gordura cheia de duplas ligações da soja, do milho, do girassol, não é boa, ela é perigosa, gente. Ela é muito vulnerável a isso aqui rapidamente. Você aqueceu, chegou a 180 graus, você já começa a fazer isso aqui na gordura. Você não está vendo, mas você já começou a fazer. Quando você chega a 220, fica assim, ó. Ela fica totalmente escurecida. Isso aqui é o óleo de milho antes de fritar, tá? Esse aqui com uma fritura e esse aqui múltiplas frituras. A cor muda porque isso aqui tem cor. Isso tem cor. Quando vai aparecendo isso no óleo, o óleo vai ficando escuro sim. Não precisa nenhum mistério para você entender isso. É escuro, foi frito muitas vezes. Não use o óleo depois de uma fritura. Só essa. Com essa já não usa. Com essa já não usa. E evite a fritura. Né? Aqui você veja o calor exatamente transformando essa reação que a gente acabou de falar. Né? Aqui você veja, tá, a Nature Medicine, lá em 98, já alertando. Problema dos isoprostanos, que é sério. Né? Os isoprostanos vai causar danos nas artérias e câncer. Nós já sabemos disso hoje. Isso aqui era 98. Hoje não temos mais dúvida nenhuma. Tá? E a vitamina E, que é o nosso complexo E, é muito importante para conter esses processos. Né? Aqui está o bicho feio. Isoprostanos, fujam disso. É indicador de câncer. Já está sendo utilizado em vários locais, vários países, em exames de laboratório do sangue,
como marcador de câncer. Eles pegaram fumante, por exemplo, pô, está lá em cima, cara, o nível de isoprostano. Essas deturpações mais graves, isso aqui era uma gordura, olha o que isso aqui virou. Meu Deus do céu, eu tenho até medo de olhar isso aí, tá? Então esses produtos são tóxicos, muito tóxicos. Eles vão causar uma série de danos, desde placa de ateroma até câncer, tá? E descobriram outro grupo, como se não fosse pouco o isoprostano, agora descobriram os isofuranos, que são semelhantes, mas têm uma abertura de oxigênio. Esse aqui são o terror do tecido nervoso. Terror para esclerose lateral, esclerose múltipla, todo tipo de degeneração neurológica. Esses produtos estão sendo chamados de neuroprostanos. Olha o nomezinho. Então, tem o isoprostano e agora tem o neuroprostano. São tóxicos, são terríveis. Nós temos que fugir disso aí. Né? Aqui você já está vendo isoprostanos, indicadores da peroxidação lipídica em doença pulmonar. Aqui você está vendo marcadores de lipoperoxidação e câncer, tá? O isop é isoprostano, tá? O 4-hidroxinonenal e o MDA, aquele que eu falei que a gente pode pedir exame na urina, inclusive. Tudo isso aí está mostrando a gente o seguinte, cuidado, tá? A questão da gordura tem que ser muito bem controlada. Aqui no fumante, por exemplo, olha que terror o fumante. Né? Ele tem muito mais isoprostano, né? Porque ele tem muito mais radical livre. E a coisa boa, né? Se entra, para de fumar, abstinência, começa a melhorar. Então a gente tem que fazer as pessoas pararem de fumar realmente. Relação do peso com isoprostanos. Isso eu já vinha falando, desculpa falar, mas eu falei até antes de muita gente aí, tá? Então, eu vim estudando isso lá nos anos 1990 com o professor Aeroporto. E nós já tínhamos concluído que essa gordura tóxica, né? Ela é responsável pela obesidade mórbida. A obesidade mórbida já não é só o adipócito e tudo aquilo, já tem muita inflamação ali. Né? E esses produtos, isoprostanos, lipoperóxidos, hidroperóxidos, eles são tóxicos demais. Então, quando começa a se formar muito produto desse na gordura normal, essa gordura começa a ficar infiltrada por células da defesa e vira um mafuá que ninguém controla mais. Né? Então, é a obesidade grave e até mórbida. Né? Isoprostanos estão aumentados nos pacientes com doença de Alzheimer. Alzheimer disease, AD. Tá? Alzheimer disease. Então, está aumentado no paciente com Alzheimer, isoprostano, tá? Que é o vermelho aqui. Principalmente aonde? No líquido cefalorraquidiano. Então, isso é muito sério, tá? Isoprostanos indicam envelhecimento. Veja a situação, né? Então, além de matar, te envelhece também, precocemente, né? Então, eles fizeram estudos aqui com voluntários, né? 90 participantes, e eles foram medindo vários parâmetros, né? E os isoprostanos também. E foi o parâmetro que, num duplo cego, ninguém sabia quem era o grupo mais jovem ou menos jovem, os analistas do estudo, né? Mas eles perceberam, aqui, no grupo dos isoprostanos mais elevados, estavam os mais idosos. Então, quer dizer, a pessoa, ao envelhecer, já vai aumentando isso. Para que a gente vai piorar? Né? Com dieta errada, com gordura, com fumo, com bebida, com tudo isso. A vitamina E reduz o isoprostano. Dose ideal, 800 por dia. 400 duas vezes. É a dose verde de melhor resposta e que não tem nenhum efeito colateral. Tá? Aqui nós vamos para a aterogênese lá do professor Joe McCord, quando eu falei no início do primeiro vídeo, as células espumosas. Né? Então, o que acontece? Nós temos, infelizmente, né, nós temos esse problema da LDL oxidada, que é essa aqui. Tá? Então, o organismo ele quer se livrar disso. Aí começa a atrair monócitos para a íntima. Isso aqui é a íntima, tá? A parede do vaso. Esse macrófago, ele olha para aquela gordureba toda oxidada, ele fala, vou engolir isso. Aqui ele engole tudo. Quando ele engole o máximo, até onde ele comporta, né, ele vira essa célula espumosa, que o Joe McCord achou que era uma célula nova, que ele tinha descoberto
com o grupo dele, o Fredovitch, um monte de cientistas. Não é uma célula nova, é uma célula macrófago, tá? Que ela se encontra num estado que você não identifica muito bem, mas foi identificado, que é um macrófago sim. Pois bem, depois de engolir toda essa gordura, o macrófago, ele se torna uma célula inflamatória, cara. Ele vai ativar o NF-kappa-beta, que é o fator inflamatório. O NF-kappa-beta vai ativar o que? As proteínas de adesão, que é a VCAM e a ICAM. O que essas proteínas fazem? Elas chupam monócitos da circulação para entrar dentro da parede da artéria. Elas chupam e ela vai e entra. Quando esse monócito entra no tecido, ele já não é mais circulatório, ele se transforma em macrófago. O que pode melhorar e evitar isso? Complexo E. Tá? Aqui, ó. Isso que pode evitar. Porque você tem que brecar aqui. Não é esse aqui. Você tem que brecar a comida dele, tá? Aqui você veja, por exemplo, antioxidantes super importantes que nós conhecemos pouquíssimo. Você veja agora, por exemplo, do gengibre, né? Que é o isoborneol. Está em alta. Esse estudo aqui de 2020, tá? Está em alta porque ele consegue diminuir a formação da célula espumosa. É tudo que a gente quer. Diminui a LDL oxidada. Então, nós precisamos usar o gengibre, né? O gengibre é maravilhoso. O gengibre tem antioxidantes, o gengibre é maravilhoso. Que isso, não deixa não de usar. O gengibre, você tem extratos secos de alta qualificação na farmácia, volto a falar, tá vendo? Então, vamos usar o gengibre. Aqui você veja, por exemplo, aquelas proteínas de adesão, né? Que chupam. Aqui eles conseguiram, histologicamente, mostrar o momento em que as proteínas VCAM está chupando aqui um monócito para entrar, para invadir. Aqui já está cheio, ó. Isso aqui é a parede do vaso, é a íntima, né? Isso aqui altamente inflamatório. Aterosclerose à vista, brevemente, lamento muito, isso aqui era o coelhinho que eles fizeram, né? Infelizmente, coelhinho, tchau para você que vai realmente ter problemas sérios, tá? Aqui a paraoxonase do HDL. Sim, nós descobrimos isso. O HDL, ele é um delivery de paroxonase. A paroxonase, ela tem o poder de evitar a oxidação do LDL. Maravilhosa. Então, ômega 3 estimula a paroxonase. Veja bem, os LDLs, as lipoproteínas todas, são reflexos de quê? Elas são lipoproteínas. Elas são aglomeração de gordura junto às proteínas do sangue, aonde inicia, por exemplo, o LDL, que é de baixa densidade. Quais são essas gorduras do LDL, minha gente? Aquilo que nós oferecemos. Se nós oferecemos muito ômega 6, que é óleo de soja, de óleo de milho, que for, nós vamos ter uma LDL complicada. Agora, se nós oferecemos bastante ômega 3, não ômega 6. Chega de ômega 6, pelo amor de Deus, o mundo está entupido de ômega 6. Nós precisamos de ômega 3, porque o ômega 3, ele é antioxidante, ele é o oposto do ômega 6. O ômega 3, ele vai proteger essa LDL que vai se formando no sangue, ela vai pegando a gordura do sangue. Se tem bastante ômega 3, ótimo, maravilhoso. Vai ser uma LDL muito bem protegida. Né? Então, nós precisamos pensar realmente nessas gorduras boas, né? E nesse caso, o ômega 3 está muito negligenciado hoje na dieta, tá? E o ômega 3, além de ser muito importante, porque a série do ômega 3 de tromboxano, por exemplo, de prostaglandina, é uma série boa. Ela não é inflamatória igual o ômega 6 do araquidônico, né? Araquidônico é ômega 6. Então, nós vamos ter, no caso, o tromboxano A3, que é produzido do ômega 3, ele é tranquilinho, ele não é brabo, agregante plaquetário igual o tromboxano A2 que vem do óleo de soja. Então, nós precisamos de ômega 3, tá? E além dessa descoberta agora maravilhosa que ele aumenta a paraoxonase, né? Agora, como escolher o ômega 3? Aí eu vou falar. Se é para comprar aquele de R$20, um pacote com 360, esquece, não toma nada. Come só sardinha, compra na feira e come que é melhor. Porque, gente, esse ômega 3, dependendo de como ele é processado, ele pode até fazer mal.
tipo extraído a quente, altas temperaturas, já vai oxidando o bicho, tá? Mal filtrado. Então, são os mais baratos. A gente tem, hoje você entra até numa drogaria, você vê, poxa, um ômega 3 de 60 cápsulas que custa R$ 180 e outro que custa 30. Preciso explicar mais alguma coisa? Óbvio que o baratinho é aquele mais simples. É que a pessoa prensa, tá? E extrai do tubarão, né? Não sei de onde, do fígado, não? Prensa aquele fígado, extrai o óleo a quente, altas temperaturas, por quê? Fluido. Quanto mais quente o óleo, mais fluido. Ele circula lá nas tubulações da fábrica, lá, rapidinho enche aquele monte de cápsula com aquele óleo todo já pré-oxidado. Então vamos buscar o ômega 3 não destilado a quente, tá? Destilado a frio, são produtos mais caros, são produtos que têm selos de vários tipos de entidades, né? E realmente é melhor nem usar o outro. Se for para usar o outro, eu prefiro que você compre peixe e tudo mais, tá? Fórmula para ajudar a antiperoxidação lipídica. Complexo maravilhoso. Ácido alfa-lipoico, ascorbate magnésio, rose hips, formando o complexo C. Gengibre, Gingiber officinalis. Acabamos de ver a importância de ativos como contém o gengibre. O isoborneol, por exemplo. O isoborneol hoje é top, considerado padrão top de antioxidante para não termos LDL oxidada. Beta-caroteno, luteolina da salsinha, beta-caroteno da cenourinha. Maravilhoso, né? Aqui você tem um outro aspecto da gordura muito perigoso, que é a gordura trans. E aí volto a falar, da onde vem a gordura trans? Do poliinsaturado de novo. O poliinsaturado ele atua direto e indiretamente contra a gente, né? Porque aqui, por exemplo, quando você fabrica margarina, esses produtos todos que vieram do óleo ômega 6, soja, milho, o que seja, tá? Girassol, tudo isso. Então, esse óleo, ao ser transformado em margarina, por que ele é transformado nessa pasta? Ele é um óleo, né? Ele passa para ser um creme, né? Porque eles introduzem hidrogênio nas duplas. Porque quanto mais duplas, mais líquido, tá? Então, para formar uma pasta, eles vão em certas duplas e eles injetam hidrogênio sob pressão, chamada reação da hidrogenação catalítica. Foi descoberto por um químico nos Estados Unidos lá em 1950 e poucos. Ficou rico o cara que inventou a margarina, mas para a gente não foi bom, não. Porque essa gordura, que já é ruim, a poliinsaturada, o ômega 6, ela fica pior ainda, porque eles esqueceram que, simplesmente, nesse processo de fabricação da margarina, uma parte dessas duplas ligações, ela fica na forma chamada trans. Aqui, essa forma trans. A reação promove uma parte disso, não tem como. Tá? Então, não é só entrar com hidrogênio aqui. Uma parte desse óleo ele fica insaturado, mas com um hidrogênio para cima e outro para baixo. Por isso chama-se trans. O cis é o natural. O trans é o artificial. Esse trans, ele dá um trabalho medonho para o fígado. Ele também cria dificuldade, ele não consegue entrar na beta-oxidação. As enzimas não estão preparadas, porque o negócio é assim. Aparece um outro assim. Então, minha gente, pelo amor de Deus, aqui o livro de 1975 foi o meu livro primeiro que eu tive na faculdade. Tá? Entrei na faculdade, deixa para lá, vou falar, 1974. Então, eu me formei em 1978. Então, em 79. Então, vocês vejam, realmente, lá no livro do Harper, que era o verdinho nosso, eu fui ver isso depois, hein? Na época de faculdade, não. Já falava que preocupação com a gordura trans, tá? Tá aqui no texto do slide, que eu estou com o mouse. Em autópsias, até 15% da gordura de uma pessoa já era gordura trans em 75, com menos de 20 anos de uso de margarina. Agora eu te pergunto, o que isso vai acontecer com a gente? O que essa gordura trans toda dentro da gente, essa gordura trans está fazendo o que dentro da gente? Está dando câncer? Não sei. Tem estudos controversos? Eu preferiria não ter.
Eu preferiria não ter. Então vamos fugir da gordura trans, que ela é todos esses produtos que você come. Quer dizer, você não, os pacientes de vocês, né? Biscoito tem margarina, bolo tem margarina, tudo tem margarina, né? Então é a manteiguinha, pelo amor de Deus, a saturadinha, bem mais resistente à oxidação, não tem dupla. Aqui, dupla, 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 malditas duplas que são facilmente atacadas pelo oxigênio. Olha aqui, estou mostrando a vocês. Aqui está o New England Journal of Medicine. Já em 99 ele falava, gente, gordura trans tem efeito deletério sobre lipídio. Tá? Efeitos adversos com a gordura trans estão sendo verificados. E isso em 99 com o jornal New England. Ninguém, pá, acima do bem e do mal quase, né? É o Lancet e o New England Journal of Medicine. Então, gente, a coisa é séria, tá? Isso veio estourar em cima da gente, porque o mundo achou que margarina era bom. As pessoas, por causa do infarto que teve o presidente americano, né? Foi aquele Roosevelt, né? Ah, não, é porque era gordura saturada. Gordura saturada é a menos culpada disso tudo, gente, tá? Toda gordura em excesso não é bom, mas também ela não é a vilã da história. A grande vilã, poliinsaturada e trans. Isso aqui nós descobrimos, inclusive, que, além de tudo, a gordura trans ela vai alterar a proteína chamada ASP, né, que é a Acylation Stimulating Protein. Essa proteína ela vai estimular formação de mais tecido adiposo, estimular mais adipócitos, para formar mais adipócitos. Então essa gordura da margarina ela é ruim até para tudo que se analisa dela é ruim, né? Aqui você veja, por exemplo, a avaliação de lipídios em pessoas consumindo óleo de soja e margarina, né? Então, ainda é pior na margarina. Colesterol total é pior, colesterol LDL é pior, né? O HDL é pior, tudo pior, né? Tudo pior com a margarina, tudo pior. Então, realmente é assustador o mundo ter sido invadido por isso de uma forma digamos, governamental, né? Porque os governos autorizaram isso, acharam isso maravilhoso. Becel anti isso, Becel anti-infarto, com ômega 3, aí começaram a botar até ômega 3 no meio da Becel. É uma loucura, né? Então, gordura saturada e gordura insaturada trans. É o mesmo risco? Os cientistas chegam a dizer que sim, né? Principalmente com relação a causa total de mortalidade, né? Causa total de mortalidade, ela está sendo realmente um fator, mostra claramente como é ruim a gordura trans. Então deve ser muito, como ele fala aqui, considerar cuidadosamente a substituição desses produtos alimentícios, tá? Aqui nós vamos entrar agora na área dos xenobióticos, que é o final da nossa módulo, né? Eu vou fazer de novo aquela pausa estratégica, porque é para vocês poderem, no caso, assistirem o vídeo que eu vou entrar agora, né? O novo vídeo, no momento mais adequado para vocês. Então, vamos fazer essa pausa, porque estamos nos aproximando do final do módulo 1. Parecia que não ia acabar, mas vai acabar. Depois é tudo melhor. Módulo 2 é doença cardiovascular, depois vem obesidade. Vamos ficar com a gente, tá? Não nos abandonem, por favor. Obrigado.